Saudações libertárias, saudações decoloniais e, sobretudo, antirracistas. Sejam muito bem-vindos ao canal do CPDEL, Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertárias da UFRJ. Eu sou o professor Wallace de Moraes e hoje vou apresentar o tema da aula, que é racismo epistêmico. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, vamos bater um papo. Bom, então o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que discutir é qual o significado de racismo. Esse é um ponto fundamental para a gente poder entender qualquer coisa que passa hoje pelo Brasil e pelo mundo. Pelas relações capitalistas, pelas relações culturais, pelas relações políticas, pelas relações econômicas, pelas relações religiosas, de gênero, né? E aí esse é o ponto. A raça passa por tudo isso. Antes de a gente apresentar uma discussão epistemológica, uma discussão filosófica, uma discussão sobre política, economia e cultura, eu acho que é muito legal, interessante que a gente possa compreender qual o significado de racismo. E aí é muito simples. Imaginemos aqui uma jovem negra, muito inteligente, muito esforçada, quer muito trabalhar, muito perspicaz, uma jovem negra que tem muita vontade, precisa, nessa sociedade capitalista, de dinheiro para sobreviver. E aí ela prepara um currículo e vai levar num shopping center. Ao levar esse currículo num shopping center, ela deixa em uma determinada loja, no shopping center, num grande centro urbano, vamos imaginar assim. O que vai acontecer com essa jovem negra, inteligentíssima, dedicada, enfim, que quer trabalhar? Na maior parte das lojas, irão receber o currículo dela e vão guardar. Se for uma jovem branca, loira, com olhos verdes, para o mesmo cargo, e essa jovem loira não tanto inteligente, não tanto esforçada, não tanto dedicada, qual das duas conseguirá o emprego? Esse é o ponto. É possível até que esta branca ocupe o emprego e que a negra seja chamada não para venda, mas sim para trabalhar no estoque, ou para trabalhar lavando banheiros. Soou alguma medida familiar isso para você? Por que jovens negros, jovens homens negros, mulheres negras, são... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Qual a possibilidade, qual a probabilidade, melhor dizendo, de um negro ser parado numa blitz policial e qual a probabilidade de um branco ser parado numa blitz policial? Esse é outro ponto. Se você respondeu positivamente, ou seja, se você entende que a possibilidade de um negro ser parado numa blitz policial é muito maior do que a de um branco, se você também responde que a possibilidade de uma jovem branca conseguir emprego é maior do que de uma jovem negra, e é um emprego, não estamos aqui falando de um emprego, de um subemprego, ou de um emprego para lavar banheiro, mas estamos falando de um emprego razoável, vamos chamar assim. A possibilidade de jovem branca é muito maior. Se você concorda com isso, então a gente vive numa sociedade racista. E aí eu quero convidá-las, né, para uma reflexão sobre esse processo. Isso tem um histórico. O que esses acontecimentos, assim, se a gente imaginar também que jovens negros são muito mais assassinados pelo Estado do que jovens brancos, se jovens negros têm a possibilidade de ascensão social menor do que a de jovens brancos, então você há de convir comigo que existe muito racismo nessa sociedade. O racismo impera aqui. Eu, por exemplo, enquanto professor negro, né,
Só para citar um exemplo que não é bobo, mas é um exemplo. Na semana passada eu fui refazer o meu óculos. Fiz um exame e tudo mais, acabou que eu não tive ainda tempo de trocar de óculos. E na ótica, o vendedor me perguntou, você trabalha com o quê? Aí eu respondi a ele, eu sou professor. Ele, professor? Como assim você é professor? Eu sou professor. Ah, professor de qual escola? Eu falei, não, sou professor da universidade. Ele, poxa, eu jamais imaginaria que você fosse professor universitário. Isso é racismo. Racismo. Porque eu posso, enquanto negro, ser tudo, menos professor universitário, menos discutir o saber. Isso tem um histórico. E é aqui que acho que a filosofia, a história, a ciência política, a sociologia, a psicologia, as ciências humanas de modo geral, o direito, todas as ciências humanas têm que parar para pensar. Quando surgiu isso? Qual é o aporte disso? E eu quero tratar aqui com vocês hoje de alguns conceitos sobre esse processo. E o primeiro conceito que eu quero trazer, através de uma perspectiva decolonial e libertária, é o conceito de racismo epistêmico. Esse conceito de racismo epistêmico está atrelado a outros 3 conceitos que se retroalimentam. Um é o de colonialidade do saber, e o outro é de historicídio, e o terceiro é de epistemicídio. Vamos discuti-los? Venha comigo, vamos lá. Preparei aqui uns slides para que a gente possa fazer essa discussão um pouco mais avançada. Então, o primeiro ponto que eu quero aqui apresentar para vocês, deixa eu colocar aqui, que é isso. O conceito de colonialidade do saber está atrelado a esses outros 3, como eu acabei de dizer, epistemicídio, racismo epistêmico e historicídio. Bom, vamos começar aqui pela discussão do epistemicídio. Deixa eu até ampliar para vocês, tirar um pouquinho minha imagem para vocês possam ver com mais detalhes. Apesar que não mudou muita coisa, não. Pensei que mudaria, mas não mudou. Então deixa eu voltar aqui, deixa eu ficar aqui me olhando. Olhar esse ser negro, que é professor sim, professor sim. Bom, enfim. Por que eu estou colocando a questão do epistemicídio? Acabei que coloquei uma foto aqui com 2 negros, um negro e uma negra, estudando, enfim, aparentemente numa universidade. Né? Esse conceito de epistemicídio foi um conceito criado por Boaventura de Souza Santos. E ele queria dizer com isso, a ideia principalmente de epistemicídio significa negação de conhecimentos produzidos fora da academia, como está aqui no slide. Então, todo conhecimento produzido fora dos institutos acadêmicos, fora das grandes universidades, ele é prontamente rejeitado pelos doutores brancos, ocidentalizados e racistas que tanto habitam as nossas universidades, seja no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro. Então, todo esse conhecimento produzido fora e, sobretudo, de origem popular, ele é rejeitado prontamente. Não tem preocupação científica, as argumentações são das mais diversas, né? Não tem preocupação científica, não tem lastro metodológico, não tem filosofia por trás. Isso é racismo. Isso é racismo epistêmico. Isso é colonialidade do saber. Isso é epistemicídio. É a negação da produção popular. E se essa produção popular vier de uma base negra indígena, para além disso, se vier de uma base negra indígena revolucionária, isto é, antimoderna, anticolonialista, anticapitalista, antirracista, sobretudo, ela vai ser prontamente negada, rejeitada na universidade. Isto é epistemicídio. Epistemicídio nos seguintes termos, nos termos de produção epistemológica, obviamente, que o nome deriva daí, produção teórica, produção filosófica, produção que pense o mundo.
né, que produzam conhecimento próprio desse mundo. Então, esse produto de negros e indígenas é prontamente rejeitado. Então, é isso que mais ou menos o Boaventura chamou de epistemicídio, e eu gosto muito desse conceito, acho que o Boaventura está de parabéns. Eu tentei ampliar um pouquinho esse conceito do Boaventura nos meus 2 últimos livros e coloquei a questão de, para além disso, para além dessa produção teórica externa à universidade, que é rejeitada, né? Quer dizer, e aí foi nesse sentido que eu tentei, que eu busco incluir essas questões dos negros e indígenas. Mas, para além disso, toda a produção teórica produzida também dentro da academia por pouquíssimos professores, pouquíssimos pesquisadores, que rejeitem ou que critiquem todo o arcabouço moderno, capitalista, patriarcal, racista, ele também é rejeitado. Também é rejeitado. Esse é outro ponto que a gente tem que destacar. Isto é, então, para além disso, há uma rejeição de tudo que é produzido popularmente fora da academia, mas se você consegue estar na academia, busca produzir, também é prontamente rejeitado. E isso aconteceu violentamente contra toda a produção anarquista libertária, por exemplo. Bom, então dito isso, então acho que a gente pode avançar, deixa eu ir para o próximo slide aqui, que esse é um dos conceitos que eu queria tratar com vocês de epistemicídio, e eu estou aqui propondo um segundo conceito, que é o conceito de historicídio. Tem a mesma matriz que o conceito de epistemicídio, que é o epistemicídio significa a junção da palavra epistemologia com homicídio. Então é um assassinato da epistemologia criada fora da universidade. A ideia é, quando eu proponho aqui o conceito de historicídio, eu também estou tentando juntar a ideia de história e homicídio, ou seja, o assassínio de determinados fatos históricos que são retirados dos nossos livros didáticos nas nossas escolas, mas também são retirados dos currículos acadêmicos universitários, no Brasil, na América Latina e em todo o mundo ocidental. O que isso significa? Significa, por exemplo, né, por isso eu coloquei uma índiazinha, achei linda essa bebê indígena que está aí no slide que vocês estão assistindo, significa assim, toda uma ocultação da história de indígenas e de negros. Por isso o historicídio ele é atravessado do início ao fim pelo racismo. Sim, pelo racismo. Bom, o que significa isso? Por exemplo, de nossos filhos, eu aprendi na minha escola que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Isso é historicídio. Por quê? Porque nega toda a história produzida, toda a história de indígenas que aqui habitavam antes dos europeus chegarem. O historicídio, portanto, é uma concepção eurocentrada. Totalmente eurocentrada. Por quê? Porque as Américas só passaram a ter história a partir da chegada dos europeus. Isto é, a história começa para todos nós que habitamos essa região que se convencionou chamar de Brasil, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. A história começa para os latino-americanos quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas. Isso é historicídio, a negação da história dos indígenas, que aqui habitavam anteriormente, e é também a negação da história de africanos que habitam e que habitavam em África, enfim. Esse é o ponto. Essa é outra questão que a gente tem que tratar, tem que pensar, tem que refletir e questionar, e combater esse tipo de questão que é o historicídio. Mas tem algo a mais aí. Então, qual o significado, portanto, de historicídio? Quer dizer, historicídio, para além de esconder, negar, negligenciar, não tratar das histórias de negros, indígenas, de populares
revolucionárias de modo geral, o tema do historicídio ele nega, ele não aborda as lutas populares, não aborda nenhuma luta popular revolucionária, não aborda os quilombos, não aborda as resistências indígenas e negras nesse país contra o colonialismo, contra o capitalismo, e por existência e resistência, juntando essas duas palavras. Então, o historicídio não aborda esses aspectos da história dos nossos povos, aspectos história antissistêmica, anticolonialista, antimoderna, contra a colonialidade do poder. Então, o historicídio cumpre essa função de não deixar saber, de não chegar aos populares, que outros populares, ao longo da história, resistiram, lutaram, praticaram muita ação direta, praticaram muita horizontalidade, praticaram e defenderam revoluções. Isso é a forma de historicídio. Tudo bem? Deixa eu passar aqui o slide. E eu quero tratar agora com vocês um pouquinho também do historicídio, já falei, né, com essa menininha indígena linda, né? E agora eu quero falar de um outro conceito que é o de racismo epistêmico. Bom, se a gente entende que o epistemicídio significou a negação das epistemes, das epistemologias, das teorias, das reflexões filosóficas, políticas, econômicas, sociais de negros, indígenas e revolucionários, anticapitalistas, antimodernos, antiestatais. Seu epistemicídio significou isso, uma negação daquilo que vinha de fora da academia, ou seja, a academia acaba criando uma bolha, uma grande bolha branca, capitalista, racista sobretudo, patriarcal, com o patriarcado branco, é bom dizer isso, que não é um patriarcado qualquer, é branco, que negro nunca ocupou esse papel de patriarcado, mas em outro vídeo a gente vai discutir isso. Então, essa bolha branca, né, que é a garantia do saber, desse saber que sustenta todo o regime, sustenta todo essa colonialidade do poder que a gente tanto vive, que tem as bases suas racistas. Esse racismo epistêmico, a gente pode chamar, impede com toda força que autores negros e negras, indígenas, ocupem os nossos currículos universitários, ocupem os currículos das escolas do ensino médio, dos currículos das escolas do ensino fundamental. Isso é racismo epistêmico, quando apenas, ou em grande medida, apenas autores brancos, defensores do sistema, que ocupam os currículos das nossas universidades. Maior parte de autores brancos, cada vez mais com autoras brancas, mas ainda em menor medida que autores brancos. Isso reflete um pouco a nossa universidade branca, que tem a grande maioria professores homens brancos, mas também com um grande número de mulheres brancas. E pouquíssimos são os homens negros e quase, em menor medida ainda, de mulheres negras. Isso reflete um currículo que por isso o nosso currículo é eurocentrado, ocidentalizado, capitalista, moderno e racista, sobretudo. Como quebrar isso? Estou tentando aqui, estou caminhando nesse processo aqui no nosso curso. Esse curso que é decolonial e libertário, justamente para incluir autoras e autores negros, indígenas, que a gente possa discutir e debater com esses autores. Mas tem um aspecto que eu acho fundamental aqui tratar com vocês. O racismo epistêmico, ele é mais amplo do que a gente imagina, não está apenas na ideia curricular universitária, mas está na ideia também de dar voz. Um negro ou uma negra, um indígena, uma indígena, que justifique o poder,
que apoie o sistema, que não seja antimoderno, que não seja anticapitalista, que não seja anti-estadolátrico, mas que, pelo contrário, justifique todas essas instituições que nos escravizaram, que escravizaram os nossos antepassados, escravizaram os nossos ancestrais. Esses autores negros podem até aparecer. Às vezes eles ocupam um cargo no governo, seja no governo aqui no Brasil, seja no governo dos Estados Unidos, governo em outros lugares. Mas por quê? Porque eles, na verdade, significa uma certa democratização racial. A gente sabe que não é, que isso é uma farsa, mas tenta-se passar essa ideia. Mas justamente se pega aquela pessoa a dedo, aquela que justamente não vai de encontro a toda a modernidade, a toda a colonialidade. Vocês estão me fazendo claro. Quando autores que criticam com toda a força o sistema, eles são prontamente rejeitados, imediatamente rejeitados. A forma de justificar a exclusão de negros é dizer que de negros indígenas revolucionários, portanto, cientes da sua história, cientes da perspectiva moderna colonialista, né, e, portanto, revolucionária, com perspectiva revolucionária, esses negros são logo taxados de pessoas, não são nem chamados de teóricos, de pessoas que não que atentam contra a neutralidade axiológica tão necessária estipulada por esse pensamento branco. Quando, na verdade, ele se coloca uma ideia de possibilidade de parcialidade. Então você atenta contra o outro, negando-lhe a própria palavra, a reflexão, porque ele não é neutro. Isso é uma grande farsa. E também está a ideia do universalismo, né, que os europeus tentaram colocar. É por isso que eles habitam todos os nossos currículos das ciências sociais, da filosofia, em grande medida da história e de outros cursos também. Tá? Então isso é a negação e a rejeição de negros nos nossos currículos e de indígenas, ela está pautada no racismo epistêmico. É dessa maneira que eu vou trabalhar aqui com vocês. Isso não é um conceito meu, é um conceito que eu vi também com Ramon Grossfogel. Esses autores decoloniais, muitos deles têm utilizado esse conceito. E a gente vai aqui também desenvolvendo, claro, não nesses termos que eu acabei de colocar para vocês, mas é algo muito parecido com isso. Tá? Então acho que esse é um ponto. Deixa eu passar o próximo slide. Que eu quero discutir com vocês a ideia de colonialidade do saber. Eu já expliquei para vocês o que é o colonialismo. Vou apresentar um outro vídeo discutindo esse tema com mais profundidade, mas aqui, por exemplo, quando a gente fala de colonialidade do saber, está ligada à ideia de colonialismo, de colonialidade do poder, que significa que é uma introjeção, é assumir o discurso, a fala, o estudo, a pesquisa do colonizador. Então, aquele que é colonizado pelo saber é um reprodutor de toda uma episteme construída pelos brancos europeus racistas, sobretudo. Então, assim, ser decolonial é lutar contra essa colonialidade do saber. Então, um ser decolonial tem que necessariamente buscar pela democratização do currículo universitário. Tem que fazer essa crítica, que senão não é decolonial, senão não adianta, senão está virando modinha. Aliás, o decolonialismo está muito modinha para muito autor que quer estar na crista da onda, né? Autor branco, que não critica nem um milímetro da modernidade, que não critica nem um milímetro da colonialidade do poder, que não critica o capitalismo, que não critica o Estado, que não critica a prisão, que não critica, enfim, todas as instituições que nos escravizaram. Esse aí é o que eu chamei, depois eu vou discutir com vocês mais profundamente, mas é o decolonial Nutella, que é diferente do decolonial raiz, que é aquele que sente na pele todo o racismo que está posto na nossa sociedade. Bom, e aí eu termino aqui, acho que é isso, convidando você para se inscrever nesse canal. Essa perspectiva é o que a gente vai tratar aqui ao longo do tempo, ao longo de todo esse período
desse curso, né, durante a quarentena. E espero, caso tenha adesão, caso tenha compartilhamento, enfim, que as pessoas gostem dessa perspectiva de olhar o mundo decolonial e libertária, né, a gente pode continuar com esses vídeos ao longo dos anos, ou seja, com vida longa. Acho que é isso. Muito obrigado. Um beijo no coração. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui o staff do canal, né, todos os alunos do CPDEL, todos os meus orientandos que ajudam muito, né, nesse processo, né, e são muitos, né? Aí começar pela Andréia, que tanto edita muito bem esse canal, mas passando também por Isadora, por Carol, por Cello, por Caio, por Denise, né, por Guilherme, todos eles que têm ajudado ele sobremaneira, tá bom? Beijo no coração para todos. Saudações decoloniais, libertárias e, sobretudo, antirracistas. All the power to the people. Todo o poder ao povo, que é o lema dos Panteras Negras. Grande beijo no coração. Tchau, tchau.